Ainda é noite, mas a noite está desbotando. O céu por cima do vale é uma pele fria que começa a marejar uma claridade imperceptível, como um segredo mal guardado. O ar cheira a cinza apagada, a lã úmida, a folhas de coca amassadas entre dentes pacienciosos. Você acorda com a sensação de que a cidade respira sob você, lenta, profunda, com aquele peito largo de pedra que sabe esperar. Há um silêncio antigo, feito de passos que não estão mais aqui, de vozes que ficaram no barro das paredes. Você o reconhece como quem encosta a orelha num rio e escuta a água que já passou. No pátio, a brasa que sobrou da noite ainda guarda um coração vermelho. Uma mulher sopra com calma, como se pedisse ao fogo que volte. A chama atende com timidez e desenha nas faces um laranja morno. Ela coloca por cima um punhado de folhas secas. O cheiro sobe, enche a boca de um amargor doce. Lâminas de luz finas cortam a sombra através das frestas, riscando o chão de terra batida, onde pequenos grãos de milho brilham como estrelas derramadas. Um cão se estica, abre a boca num bocejo que parece um suspiro de deidade enfastiada e volta a enrolar-se junto à parede. Você sai e Cusco se abre como um texto antigo que se lê com as mãos. As pedras, lisas como água assustada, guiam seus passos. Cada quina foi polida por séculos de cotovelos, de cestos arrastados, de mantos que roçam e deixam para trás um fiapo. Você toca um muro e sente o frio se alçar pela ponta dos dedos, uma memória mineral que não é sua, e ainda assim responde. A rua inclina e desalinha os passos. De um lado, a sombra ainda segura a noite. Do outro, a manhã começa a cair como farinha. 3 homens passam carregando sacos, falando baixo, palavras curtas que se encaixam como pedras. Trabalho, comida, caminho. Um chasqui corre leve. Pés descalços que parecem saber se apoiar no vento. A quipu no peito tremendo com o corpo. No mercado, as primeiras vozes são de riso. Riso de quem se conhece pelo cheiro. Riso de quem divide sal a 15 colheitas. Alguém descasca a mandioca como se penteasse um filho. Alguém limpa um peixe do lago distante e as escamas brilham como dentes. Um menino segura um pomar de batatas nas mãos. Tantas formas, tantos rostos pequenos. Um velho mastiga coca e vigia o movimento com olhos que aprenderam a medir o céu. Cada gesto aqui é rito discreto. A mão que ajeita o tecido sobre o ombro, a que risca o chão para alinhar as cestas, a que pinga xixa num canto para a terra beber também. A vida acontece com urgência mansa, como se soubesse que não é pequena. Há um rumor que não é de agora. Um fio de voz que se enrola nos beirais desde o último solstício. Gente de longe, do oeste, caminha com olhos que não riem. Alguém diz que são homens que transformam o rosto em pedra para não sentir dor. Outros dizem que a dor é deles e é com ela que ferem. As palavras correm, esbarram e caem, se recompondo em outras bocas. Ninguém diz que é medo. Chamam de atenção, de prudência, de olho aberto. Ninguém quer que amanhã ouça e leve para os deuses o sabor amargo do pavor. Mas o rumor está ali, à altura das canelas, ciscando como galinhas. As mães apertam mais firme as mãos das crianças. Os homens examinam lanças silenciosas, checam nós, experimentam o peso como quem mede o tempo. No alto, onde a cidade termina e começa a conversa com o céu, pedras maiores descansam empilhadas por braços humanos e paciência de século. É ali que alguns sobem para ver o horizonte como quem encara um animal bravo e quer adivinhar a direção do salto. Você sobe também. O ar se afina e entra nos pulmões com fio de faca. Lá embaixo, Cusco respira mais evidente. Os telhados, como costas de peixe, ondulam na luz que cresce. A praça central é um vazio cheio de promessa. Ali, diz-se, a palavra vira coisa com mais facilidade. Ali se firma. Ali se desfaz. Ali se decide como se a pedra pudesse ouvir e ouve. Há dias, o que se decide não é pequeno. O velho Inca anda com os olhos perdidos no passado. A pele do rosto é uma casca que não solta. A voz dele é ouvida, mas o eco tem sido outro. Há um rapaz, não mais menino,
que fala com o corpo inteiro. Quando ele passa, os homens endireitam a coluna como se uma corda invisível os puxasse para cima. Ele não grita. Fala baixo, como quem conta um segredo grande demais para ser gritado. Diz que o futuro tem fome e que a cidade deve cozinhar para ele agora. Seus dedos desenham na terra linhas que se cruzam, caminhos, canais, fronteiras. Ele toca as pedras com o respeito de quem conversa com um ancião. Alguém chama o nome dele, e o nome é um ponte que liga uma margem que ainda não existe. Amanhã se instala. O dia envelhece rápido nas altitudes. A luz pega nos objetos e os acende por dentro. Um artesão aperta uma fivela. O metal cede com um grito pequeno. Uma tecelã trabalha um desenho que aprendeu com a avó e, de repente, inventa uma curva que nunca foi feita. Os dedos dela são a primeira escrita do império. Urdume, trama, figura. A lã escorre por entre as unhas como água quente. Ela canta quase sem som, e a melodia é feita de subidas e descidas, como o contorno das montanhas ao redor. Quem passa, entende sem entender. É um mapa que só se lê com a carne. No templo, o sol ainda é mais do que luz. É uma presença compacta, uma monção que entra e enche os cômodos de silêncio. O sacerdote guarda no rosto a consciência do que passa por suas mãos. Não é poder, é peso. Ele tem os ombros largos como quem carrega uma cidade em cada clavícula. Os ramos queimam e a fumaça sobe em fitas que se desfazem como retratos em água. Um copo da primeira xixa do dia é derramado devagar sobre a pedra. O cheiro é doce, quase infantil, mas o gesto tem unha de ferrete. O sacerdote murmura nomes sem pronúncia para quem ouve de fora. Nomes que atravessam o barro e se alojam na direção do vento. A meio-dia, a cidade é um corpo que trabalha em harmonia contrariada. Tudo se faz, mas tudo se faz com um olho no caminho que vem de longe. As mulas chegam com farinha e sal, as lhamas com peles e um cansaço manso. Na sombra estreita, um menino alisa um pedaço de granito com saliva e paciência. Quer ver seu rosto no futuro. Uma velha ensina à neta a maneira certa de triturar o milho, não pelo sabor, mas pelo som. É quando o som muda que está certo, diz, e o som muda como um segredo revelado por distração. Ao redor, as conversas são teias que se prendem em qualquer canto. Plantações, casamento, chuva, promessa, rumor, rumor, rumor. À tarde o vento cresce. Ele traz cheiro de terra fria, de pedra molhada antes da chuva. A luz perde o dourado, ganha um tom de cobre gasto. A cidade se prepara como quem arruma o cabelo antes de um encontro sério. Cordas são esticadas, amarradas, testadas. Cestos são alinhados como soldados calados. Um grupo sobe para os terraços de plantio e verifica as bordas, alisa, reforça, como se pentear o chão pudesse segurar o céu. Um homem, o mesmo de antes de nome falado com cuidado, passa com os olhos inquietos. Ele guarda no olhar um pensamento em construção contínua. Fala com 3, depois com 5, depois com 10. Não perde a voz, multiplica a intenção. Suas mãos traçam no ar um caminho que ninguém vê e, no entanto, muitos passam a seguir. Lá longe, nas franjas da visão, um pó se levanta. Ele é primeiro um grão na retina, depois uma mancha, depois um risco que tenta ser linha. Alguém pede silêncio com a palma aberta. O silêncio obedece, mas não dura. A cidade não sabe ser muda por muito tempo. O pó cai de novo, como se tivesse errado a direção. Ninguém ri. Uma mulher ajeita a criança no quadril e a segura com a mão que não treme. Um velho limpa o dente com a ponta da unha, um gesto antigo de pensar. O rumor volta, mas agora tem um cheiro, tem uma textura. Não é mais só palavra, é algo que se pode lamber e dizer, sim, é isso. A tarde quer virar tarde desde cedo. Arrasta os pés. O sol reduz o passo. A sombra cresce com pressa. A cidade entende e ajusta o corpo. Não é medo que se vê. É outra coisa. Uma vigília que se estende por dentro. Uma lâmina que se afia entre costelas. A vida não para. Se concentra. Comida é feita com mais sal. Roupa é remendada com pontos mais curtos. Ferramentas são inspecionadas com humor ausente. Um grupo de jovens se reúne num canto de pátio.
Um deles tira uma flauta de osso e sopra uma nota que parece uma pergunta. A resposta vem da parede, do chão, do peito de quem escuta. O som sobe e se espalha fino, costurando o ar. Alguém canta junto, embaixo, uma linha que segura a outra. De repente, não há mais medo. Há só música que sabe que a noite será longa. Quando a primeira estrela decide acender, a cidade já está acesa por dentro. O fogo dos pátios é discreto, mas é muitos. As sombras são mais numerosas que as pessoas. Crianças adormecem com a bochecha colada no ombro de quem as carrega. Uma mulher derrama uma gota de xixa no chão, outra na boca de uma criança que não entende e sorri com o gosto. O sacerdote reaparece, desta vez sem aparato, só um homem entre outros, mas a noite o reconhece pelo cheiro. Ele se senta e come em silêncio, mastiga devagar, descansa as mãos abertas sobre os joelhos, como quem oferece e recebe ao mesmo tempo. Do alto, as constelações ascendem uma a uma, feitas de gente e bicho e mito. É difícil não ver naquelas figuras os destinos da cidade. Um velho aponta com o queixo, nunca com o dedo. Ao lado, um adolescente imita o gesto e o céu aprende o novo contorno do futuro. Fala-se de uma estrada que liga o que parece não poder ser ligado. Fala-se de um rio domesticado por muros que não têm pressa de acabar. Fala-se de sementes guardadas em depósitos que não apodrecem, de pele e pedra firmando um acordo que precisa de séculos para ser escrito por inteiro. Em algum lugar, mais alto que os outros lugares, alguém vigia. Não está sozinho. Ao seu redor, homens com olhos atentos e mãos calmas cuidam para que o cansaço não rompa o fio. Eles não conversam de coisas miúdas, medem a noite com o corpo, contam o tempo pela ardência nos olhos. O rapaz que antes desenhou linhas na poeira, agora desenha dentro do próprio crânio. Ele fala baixo com um que é mais velho, as palavras são poucas e certas. Aqui, ali, agora, espera. A lua oferece um pedaço de prata aos seus ombros. Ele sente o peso e diz sim sem voz. Não há heroísmo no rosto, há propósito. Um propósito que não precisa ser bonito para ser verdadeiro. A noite avança com passos de animal que conhece o caminho. Os sons vão ficando raros, mais largos, com mais espaço entre um e outro. O frio encosta nas paredes com as costas. Dentro das casas, os corpos juntam calor como ramos que se apoiam. A cidade dorme sem dormir. Sonha acordada, com olhos que se abrem de vez em quando para confirmar que o sonho está de pé. Há um murmúrio contínuo, uma reza que não termina, feita de nomes de crianças, de nomes de montanhas. A respiração da cidade é uma música que nunca aprende a letra inteira. Repete a melodia e está contente. No pátio, a brasa do começo do dia ainda guarda um coração, agora pequeno, mas persistente. Você deita a cabeça numa pedra morna. A pedra devolve um rumor que vem de baixo, não do céu. É a memória do movimento antigo, tectônico, que um dia levantou as montanhas. É como encostar o ouvido no peito de uma mãe e ouvir o que ela ouviu quando você ainda não tinha ouvido. E então, no limite entre o dormir e o acordar, você percebe como se a própria cidade tivesse cochichado no seu ouvido. O que vem não é só faca. O que vem também é forma. O que vem não é apenas sangue. O que vem também é palavra. Cada gesto de hoje está apontado para uma manhã que não se pode ver, e ainda assim já pesa. A claridade de amanhã já está impressa na escuridão de agora, como o desenho que o tecelão inventa com os olhos fechados antes de tocar no tear. Na beira do sono, quando os músculos cedem e a atenção afrouxa como corda que aceita o nó, uma imagem se forma e fica. Não é um rosto, nem uma lança. É um mapa nascido do encontro das mãos. Caminhos que se estendem como veias de um corpo que decidiu crescer. Ao redor desse mapa, a cidade adensa seu silêncio. E o silêncio, pesado e vivo, encosta em você com a mesma intimidade de uma promessa. Você não tem certeza do que foi dito, mas entende o bastante. Amanhã terá o gosto das coisas inevitáveis. A brisa que passa traz um pó fino que gruda nos cílios. Os olhos fecham. A respiração encontra um ritmo profundo, igual ao da terra. E Cusco, inteira,
Parece chegar mais perto de si mesma, como se ouvisse melhor quando ninguém fala. Ainda é cedo, mas o céu já se despiu da escuridão mais espessa. Sobre as montanhas de Cusco, nuvens finas se arrastam como véus antigos, costurados por mãos que sabiam que o tempo precisava ser protegido. O frio ainda pesa nos ombros, mas não o suficiente para impedir o movimento. Há algo novo no ar. Não um alarme, não uma ameaça, mas uma urgência muda, uma vontade de erguer sem ser chamada. A cidade desperta como um animal que pressente a necessidade de crescer mais rápido que o perigo. A terra range sob os pés dos que caminham com propósitos. As ruas já não são apenas caminho, são estratégia. Os olhos dos que passam carregam uma atenção cirúrgica, examinam quinas, contam degraus, testam sombras. Os muros, antes apenas muros, agora são possíveis refúgios, possíveis muralhas. As pedras nunca pareceram tão certas. Você toca uma delas e ela responde com uma vibração sutil, como se estivesse esperando por uso mais antigo que uso. A defesa. No templo, o ouro ainda brilha, mas ninguém o admira hoje. As mãos que costumavam polir os objetos agora calculam distâncias entre as colinas. Os sacerdotes já não rezam apenas. Eles perguntam ao sol qual caminho iluminar primeiro. O calor que entra é discreto, mas firme. A luz percorre os corredores como quem marca território. Um jovem desenha com carvão sobre a pedra. Traços que cruzam rios, indicam desvios, encurtam margens. Um plano emerge como planta que sabe o próprio ciclo. Ao lado, uma mulher borda um tecido com símbolos que não são apenas beleza, são código. Cada figura é uma instrução para quem sabe ler com os olhos do corpo. O nome de Pachacuti ainda não é rei, mas já não é sombra. Os que antes o chamavam com cuidado, agora o pronunciam como quem confere peso. Ele não fala para todos. Escolhe quem escuta e quem executa. Anda rápido, para que os pensamentos não o ultrapassem. Na praça, o som de madeira sendo cortada toma o centro. Escudos nascem de troncos secos. Lanças ganham pontas afiadas por fogo e pedra. Você vê um grupo de jovens treinando o giro do corpo, não pelo ataque, mas pelo equilíbrio. Eles falam pouco. O foco mastiga as palavras antes que virem som. Ao redor, o mercado continua, mas não igual. Os olhos das vendedoras examinam mais do que produtos. Medem humor, leem intenções. Os gestos estão mais curtos, mais precisos. Um menino recebe uma bolsa de folhas de coca e engole sem mastigar. É pressa, é sustento, é voto silencioso. As cores dos tecidos pendurados não brigam com o sol, se alinham a ele, como se buscassem se camuflar na esperança. Ninguém diz nada sobre o que virá, mas todo mundo prepara. Do alto de uma loma você vê o movimento subterrâneo da cidade, não na terra, mas nas intenções. Homens se agrupam, abrem mapas de pele, ajustam contornos. Cada linha tem margem dupla, o que é e o que pode ser. As montanhas não mudam, mas são lidas de outro jeito. Ali dá para esconder 2 dias, alguém diz. Naquela curva, o som morre. Outro observa. Os ecos são testados com gritos fingidos. Um pássaro assusta e voa. Ninguém se assusta com ele. Só o examina como mensageiro involuntário. O tempo se contorce. O dia parece dobrado em 2. Metade para viver, metade para preparar. Um grupo de mulheres amassa milho com olhos fechados. Contam o futuro pelo ritmo das mãos. Uma delas desenha na massa uma espiral. É para o caminho não perder a gente, diz em voz baixa, como se confessasse a lembrança de um sonho. Um velho desenha flechas no chão com o pé, não para indicar direção, mas para lembrar que caminhos também podem ferir. Cusco está grávida de estratégia. Tudo nela pulsa com planejamento não dito. As casas estão sendo medidas com olhos de abrigo. Os cantos são examinados como possibilidades. Um homem caminha com um novelo de corda no ombro. Outro carrega pedras menores na bolsa. Um grupo conversa em quechua curto, rápido, como lâminas trocadas. Aqui, depois, junto, se vai. As palavras são mais ação do que som. Cada uma pode ser virada no momento certo, como pedra que fecha a passagem.
Pachacuti caminha à beira do templo maior. Ele não está sozinho. Ao seu lado, o mestre de obras, o contador de dias, a mulher que conhece a sequência das sementes. Eles olham para o vale como se enxergassem também os dias que ainda não nasceram. Não é beleza que eles buscam, é viabilidade. Ele aponta com o cotovelo. A mulher anota com o dedo na pele do antebraço. O mestre de obras solta um que parece o som de uma pedra aceitando ser parte do plano. O sol se põe com lentidão ritual. A luz cobre os telhados como mantos protetores. Um grupo acende fogueiras discretas, pequenas brasas que não querem chamar atenção, apenas criar calor. Um menino traz uma flauta, sopra uma nota só, longa, fina, que atravessa as paredes e se deita nos ombros de quem escuta. Ninguém canta, mas todos parecem afinar o peito com aquele som. É como se dissessem, ainda somos corpo, ainda somos voz. A cidade reduz seus sons até parecer respiração. O frio cresce com dignidade, não com violência. As pessoas se recolhem como quem guarda não só o corpo, mas a intenção. A brasa da manhã ainda pulsa em alguns pátios. O céu se enche de pontos, que são mais do que estrelas, são marcas, são olhos, são histórias em suspenso. Uma mulher aponta com o queixo. Um homem repete o gesto. O menino da flauta segura o instrumento com carinho, como quem sabe que a música vai precisar voltar quando tudo parecer ruído. Dentro de uma casa, um grupo costura sem parar. Linhas entram e saem como veias novas, sendo colocadas num corpo que escolheu viver. Uma velha fala de uma planta que só nasce quando se decide o momento certo. Todos escutam. Ninguém pergunta qual planta. O silêncio é acordo. A noite não pesa. Ela se estende como alguém que deita ao lado e diz: estou aqui. A cidade não dorme. Ela ensaia. Respira como quem testa fôlego. A expectativa é um animal que ronda, mas não morde. A brisa chega com gosto de folha e de pedra. Você se cobre com um manto de lã e sente no peito a vibração contínua. Não do medo, mas da possibilidade. E assim, Cusco permanece. Cheia de formas em andamento, de ideias que ainda não têm nome, mas já têm direção. O futuro está perto, mas não se apressa. A cidade não se curva. Ela afia-se. Ela escuta-se. Ela prepara-se. O dia não começa. Emerge. Como um fio de água que atravessa a rocha até criar o curso, a manhã se infiltra na cidade em gestos pequenos. O vento carrega cheiro de pedra molhada, de raiz escavada, de pele de lhama aquecida por brasa. Os telhados de Cusco se encurvam sob o céu como costas que se adaptam ao peso das decisões. Tudo parece aguardar. Não o tempo, mas o momento exato em que o tempo se deixa tocar. A cidade não se agita, se dilata. Há um ritmo novo e firme nos passos dos que cruzam as vias estreitas. Mulheres caminham com potes equilibrados na cabeça, sem pressa, como se carregassem não apenas água, mas a constância do mundo. Os mercados retornam com mais cor, mas não com mais distração. Cada gesto é carregado de uma atenção madura, como quem já entendeu que nada será como antes. E isso não é lamento, é certeza. Na praça central, os olhos se voltam para um ponto que ainda não está lá. O espaço parece esperar por alguém como uma cadeira vazia em cerimônia. O nome de Pachacuti circula por ali como fumaça, como vento entre folhas, nunca gritado, sempre respeitado. Ele não chega, ele se apresenta. Quando pisa no chão da praça, não pisa sozinho. Há décadas de história caminhando com ele. Há futuros de pedra sob seus pés. Agora, o povo vê. Não apenas um homem, mas um traço, um vetor. Ele não usa ornamentos demais. O que carrega são intenções visíveis. Os que se aproximam não se ajoelham por submissão, mas por alinhamento. Não há cerimônia para o título, há movimento. Os braços erguidos são de quem entende que o império já existe, mesmo que ainda não tenha nome completo. Tawantinsuyu começa a se desenhar nas dobras das montanhas, nas veias dos caminhos, no estômago da terra. Mensageiros partem com pés ágeis, levando tecidos, quipus,
palavras que só se dizem com o corpo. Eles somem pelas entradas do vale como sementes jogadas em terra fértil. A cidade se enche de fluxos. Os dias passarão a ter mais trajetos que horas. Estradas nascem onde antes só havia arbusto e medo. O Capaquinhã começa a tomar forma, não com monumento, mas com pisada. Cada passo é decisão, cada trajeto, costura. Nas oficinas, os artesãos já não fabricam objetos, fabricam idioma. As formas ganham significados múltiplos. Um pote, além de servir a bebida, serve a memória. Uma manta, além de vestir o corpo, veste a pertença. Os teares trabalham em silêncio com pressa suave. A lã responde às mãos como argila quente. Aceita, molda, guarda. Um velho borda figuras que ninguém reconhece, mas que todos entendem. É para o tempo que ainda não veio esquecer de se perder, ele diz sem levantar os olhos. As construções aumentam, não em altura, mas em densidade. Cada parede é planejada para durar gerações. Há um pensamento que se infiltra nos tijolos. Aquilo que é erguido deve se lembrar de quem o sonhou. Por isso, os nomes são sussurrados durante o encaixe das pedras. Os trabalhadores murmuram Inti, Mamaquila, Wiracocha, como se essas palavras fossem cimento. Cada prece fixa não apenas o corpo do muro, mas sua alma. Em um canto da cidade, a escola do som se instala. Jovens aprendem a cantar os tons que servirão como comando. Não gritos, mas cantos que atravessam distâncias e dizem: estamos prontos. O canto é instrumento de coesão. É mapa. Um menino de voz grave é apontado por um mestre. Esse sustenta as colinas com o peito, diz. Os outros acompanham. O som sobe e se prende nas nuvens. As nuvens parecem escutar. No templo, o sol entra com postura. Ele não ilumina, examina. Os sacerdotes reconhecem esse olhar. É a confirmação. Os rituais ganham nova ordem. O milho é ofertado em montes que lembram montanhas. A xixa gira no recipiente até formar um redemoinho que aponta para o sul. Um murmúrio atravessa o salão. Não é pedido, é afirmação. A cidade não pergunta, ela avisa. Do outro lado da praça, duas crianças desenham mapas na terra com gravetos. Elas brincam com nomes inventados, com direções que não existem. Um adulto observa, não corrige, entende. Ali, naquela brincadeira que mistura barro com desejo, há uma semente de expansão. As crianças desenham não o território, mas a possibilidade. Pachacuti caminha entre construções novas. Conversa com os que não esperam. Cada palavra parece ser peso distribuído. Um arquiteto pergunta sobre um ângulo. Ele responde com um movimento do braço. A curva é desenhada. O templo terá mais uma entrada. Para os que chegam do leste, com vozes que sabem de onde nasce o dia. Todos entendem, a pedra aguarda. Ao cair da tarde, os telhados brilham com a luz oblíqua. A cidade parece saber que está sendo olhada por deuses antigos. Um grupo de mulheres prepara tecidos para serem levados para longe. Não são presentes, são argumentos. Cada cor diz algo, cada padrão é uma linha de negociação. Os tecidos serão vozes nas mãos de quem sabe falar com tato. A noite chega com braços abertos, não se impõe. Se oferece, e Cusco aceita. As fogueiras não são muitas, mas são profundas. Os sons se reduzem até caberem dentro de um peito. Os velhos cantam baixo, os jovens escutam com atenção que parece devoção. Um cachorro dorme com o rabo virado para o norte. Um pássaro passa breve sobre os telhados. A cidade está em silêncio, mas esse silêncio não é vazio. É cheio de coisa crescendo por dentro. O céu se acende com constelações que repetem o mapa que está sendo desenhado na terra. Não há mais separação clara entre o que está em cima e o que está embaixo. Os que escutam entendem que o império não será apenas extensão, será intenção, será tempo, será gesto. E o primeiro desses gestos foi dado. A cidade se curvou para si mesma. E no centro dessa curva, Pachacuti respira com o mundo. Você dorme com a sensação de que o chão guarda um segredo que será revelado quando os pés certos o pisarem. E sonha.
não com o que virá, mas com o que já começou. O dia nasce curvado sobre a crista dos Andes, como se soubesse que vai carregar mais do que luz. A manhã não é leve, traz no ventre o peso das decisões que dormiram sobre lajes frias. Cusco se estende como um corpo que acorda aos poucos, ossos ainda rígidos, músculos em negociação com o esforço que está por vir. A cidade não se ergue apenas, ela calcula cada movimento, como quem dança sabendo que a música é feita de silêncio entre os sons. A poeira fina que paira sobre as ruas não é só terra. É tempo triturado, passado convertido em partículas que se agarram às sandálias dos que caminham com propósito. As vozes que surgem são poucas, mas afiadas. Não se ouvem conversas, se escutam acordos. Cada palavra carrega uma densidade que não se mede em volume, mas em consequência. Um homem fala, outro age. Uma mulher olha, outra compreende. Não há espaço para perguntas que não tenham mãos para sustentá-las. No alto, as muralhas ganham costuras novas. Pedras trazidas de longe são encaixadas com uma paciência tão disciplinada que parece devoção. Os artífices murmuram nomes de montanhas enquanto trabalham, não como superstição, mas como pacto. Um deles para e passa o dedo sobre uma imperfeição, como quem interroga a história. Outro canta uma melodia em quechua que não tem refrão. É corrente contínua, como um rio que não quer desembocar. Pachacuti aparece entre estruturas em andamento. Seus olhos não estão na pedra, mas no espaço entre elas. Ali, ele vê corredores de poder, linhas de sentido que não se enxergam sem fé. Ao seu lado, uma mulher lê uma quipu com dedos rápidos. Ela não decifra números, lê pulsações. Cada nó é uma história comprimida. Cada corda, uma conversa entre regiões. Anti-Suyu está pronto, ela diz. Ele não responde. Apenas vira o corpo na direção do leste e deixa o silêncio falar por ele. No centro da cidade, uma cerimônia acontece sem anúncio. Um grupo de crianças forma um círculo e desenha com cinza sobre o chão. Uma delas traça 4 linhas que se cruzam. Um suyu para cada direção. A geometria é aproximada, mas não importa. O gesto é o que permanece. Um velho observa e não corrige. Apenas entrega um punhado de folhas de coca para a criança que traçou o norte. Você carregará histórias antes de saber que são suas, ele diz, com voz que parece ecoar da própria terra. As lhamas chegam em procissão silenciosa. Carregam peles, sal, milho e notícias. Os homens que as conduzem trazem nos olhos o cansaço dos vales e o entusiasmo dos começos. Alguém anuncia a chegada de representantes de Cola-Suyu. Os nomes são ditos com respeito, como se fossem trilhas em montanhas desconhecidas. A praça se ajusta para recebê-los. As pedras parecem se alargar um pouco, como quem afasta os ombros para abraçar mais. Pachacuti escuta cada relato. Não interrompe, apenas olha e, ao final, entrega um tecido. É mais do que oferta, é aliança. As cores não são só bonitas, representam ciclo, chuvas, fertilidade, lembrança. Quem recebe o tecido o segura com ambas as mãos, como quem aceita carregar o que não se pode dobrar. As vozes que se trocam ali não falam de guerra. Falam de mapa, de divisão justa, de estrada onde a terra aceita os pés por ter aceitado a palavra. Os arquitetos de Cusco se reúnem à tarde, estudam a inclinação dos terraços, o fluxo da água, a simetria do vento. Uma mulher propõe uma modificação no canal principal. Se o sul crescer como previsto, a água precisa chegar como quem ensina, não como quem exige, ela diz. Todos concordam. O plano é ajustado. Pedras são marcadas com pigmento natural, não para lembrar onde vão, mas para saber quem já as tocou. Na noite o templo está mais vazio, mas não menos cheio. As preces não sobem alto. Elas se espalham baixinho pelas bordas do silêncio. Um sacerdote coloca sobre o altar um pedaço de cerâmica quebrada. É daqui que vamos crescer, ele diz. A frase não é enunciado, é semente. Os que escutam não respondem. Apenas respiram mais fundo. Dentro de uma casa simples, uma velha molda uma figura em argila. Um homem com os braços abertos e os pés afundados na base.
É para lembrar que nem o Inca está acima da terra, ela explica à neta. A menina não responde, mas fecha os olhos por um instante, como quem aceita o gesto como destino. A figura é colocada na entrada da casa, onde o vento a toca primeiro. Do lado de fora, os cânticos se prolongam. Não são celebração, são organização emocional do tempo. Cada nota é um degrau de compreensão. Cada voz que se soma é uma promessa disfarçada. A cidade canta para se reconhecer. Cusco não apenas existe, ela se entende. Você repousa sob um teto que não precisa ser seu para te proteger. O cheiro de argila fresca e lã tostada envolve como abraço antigo. A brisa entra sem pedir permissão, mas não incomoda. Ela traz o sussurro da montanha. O império cresce pela escuta, não pela força. Os olhos fecham, não por cansaço, mas por gratidão. E o sonho da noite é este, uma estrada entre o que já foi e o que ainda precisa se inventar. A estrada tem nome, Tawantinsuyo, mas também tem coração, e ele bate com o ritmo dos que ousam imaginar pedra e poesia no mesmo gesto. A manhã chega com um tipo de silêncio que não é ausência, é preparo. O céu sobre Cusco não se apressa. Estende seus tons como se experimentasse cada cor antes de fixar-se em azul. A cidade respira por baixo, pelos alicerces, pelas vigas, pelos corredores que ainda não têm nome. Há uma suspensão no ar, como o momento exato entre o afiar da lança e o gesto de usá-la. Mas hoje as lanças descansam. O que se afia são escutas. Pachacuti não dormiu onde dorme sempre. Optou por um recinto mais simples, feito com pedras mais antigas. Alguém diz que foi escolha. Outros dizem que foi necessidade de ouvir sem filtro. Ele sai cedo antes da luz plena e caminha com sandálias que não reconhecem privilégio. Os guardas não o seguem, não por falta de ordem, mas porque não há distância a ser mantida entre o homem e o chão. Seus passos são como voz baixa, que conversa antes de declarar. Nas colinas próximas, grupos de viajantes aguardam. Vieram de Suyus distantes, trazendo não só produtos, mas dúvidas. A cidade os recebe com mantos estendidos, como quem oferece chão antes de palavra. Eles se acomodam em espaços previamente preparados, mas sem imponência, como quem diz, cabemos se ajustarmos os ombros. Há algo sutil na forma como se sentam. O círculo forma-se sozinho, como se as histórias pedissem esse formato. Uma mulher do norte toma a palavra. Sua voz não é firme por força, mas por uso. Ela fala de chuvas que mudaram o ciclo e de sementes que não responderam. Não acusa, expõe. Outro homem do oeste fala de rotas que se tornaram menos seguras, não por medo, mas por excesso de encontros não previstos. Os mapas mudaram, ele diz. E talvez sejam os pés que sabem mais do que o carvão. Pachacuti escuta, não corrige, não interrompe. A cidade parece respirar com ele. Cada relato é como corda puxada com cuidado. Revela tensão, mas também liga. Um menino anota com carvão sobre pedra. Seus desenhos são mais flechas do que palavras. Ele não escreve, ele arquiteta, escuta. Ao meio-dia, os relatos cessam. Não por falta de coisa dita, mas por excesso de coisa compreendida. Um tecido é estendido ao centro do círculo. Nele, os padrões da cidade e dos Suyus se entrelaçam. Não é símbolo, é tradução. Uma anciã toca o tecido com os dedos e fecha os olhos. É assim que o império escuta, ela diz, com pele, com sombra, com peso. Os artesãos, que observaram de longe, começam a criar. Um deles pega barro e molda um objeto que não parece nada, até parecer tudo. É uma forma curva, com 3 aberturas. É para guardar vento, água e voz, explica. Os que observam assentem e dizem que precisa ser feito em muitos exemplares. Assim começa a produção, não de armas, mas de recipientes que escutam. Na praça, jovens desenham traços no chão com cinzas e pigmentos. Cada linha tem função dupla. Marca trajeto e invoca memória. Um deles propõe que os caminhos entre os Suyus tenham pontos de descanso não só para o corpo, mas para as palavras. Precisamos de lugares onde se escuta antes de negociar, ele diz. Os velhos não discordam, apenas oferecem locais onde a terra aceita tais pausas.
À tarde, o tempo parece desacelerar. A luz toma conta dos muros com a lentidão de quem quer explorar cada rachadura. Pachacuti senta-se sobre uma pedra larga, ladeado por representantes de cada suiú. Não há fala, há presença. Alguém propõe o nome de um novo espaço, Iachaiwasi, Casa do Saber, e que seja móvel, como as lhamas. Um saber que caminha. Ao cair da noite, a cidade não canta, murmura. Os sons são arrastados como se fossem palavras com sono. As fogueiras não iluminam, aquecem. Em cada casa há uma conversa sobre o que foi ouvido, não sobre planos, sobre escutas. Uma menina pergunta à mãe se o vento também guarda segredos. A mãe não responde com palavras. Apenas sopra sobre a mão da filha e fecha seus dedos. O gesto é resposta. Você repousa num canto alto, onde o frio encosta com leveza. A pedra sob seu corpo parece emitir um som grave, quase imperceptível. Um ruído de base, como o fundo musical da terra. Seus olhos observam uma estrela que pisca mais rápido que as outras. E você pensa, talvez escutar seja isso. Captar o ritmo de algo que não fala, mas diz. A cidade não dorme, escuta em silêncio. E o império, com o corpo em formação, aprende que o poder mais antigo não é o da força, é o da escuta, que transforma espaço em voz. O sol não se ergue. Ele surge por entre frestas, como quem pede licença para continuar o que foi iniciado ontem. Em Cusco, o dia não começa. Ele segue, como um fio que jamais foi cortado. O céu tem o tom de um tecido antigo, tingido por mãos que conheciam não só as cores, mas o tempo exato de mergulhá-lo na água. Há no ar um silêncio que não desanima. Ele contém gestos ainda não feitos. As construções crescem com lógica própria. Não desafiam o céu, mas conversam com ele. Um grupo de trabalhadores ajusta o traçado de uma muralha com movimentos lentos, como quem respeita o futuro escondido na pedra. Cada bloco é virado com o nome de um deus no pensamento. Um menino observa com os pés descalços e olhos atentos. Elas não são altas, são profundas, ele comenta, e os mais velhos assentem. Profundidade é outra forma de permanência. Pachacuti anda entre mapas de pó. Os traços feitos com carvão, cinza e semente formam redes que não se veem de cima, mas se sentem no caminhar. Ele para diante de um desenho, simples, circular, com linhas que partem do centro e se estendem como braços. Não estamos apenas conectando terras, ele diz. Estamos conectando escuta, desejo e permanência. Os arquitetos não respondem, apenas afinam seus instrumentos. Em uma loma distante, o primeiro tambor do dia ressoa. Ele não chama para a guerra, chama para a presença. Os sons se espalham como luz baixa por entre corredores de pedra. Cada batida parece dizer, estamos aqui e estamos sendo. As ruas respiram com sons novos, ritmos que se testam, como quem aprende a andar por trilhas inventadas. Do colazuio chegam novas ideias. Representantes trazem objetos que não foram feitos para uso, mas para compreensão. Uma tigela com 4 bordas, um tecido com uma ausência central, uma flauta que só emite som ao ser soprada por 2 ao mesmo tempo. Não são enfeites. São perguntas. E a cidade, ao recebê-las, transforma-se um pouco para poder respondê-las sem falar. Uma mulher desenha sobre pele de lhama, traços simples, encadeados. A imagem não é representação, é rito. Ela explica, para saber para onde ir, primeiro é preciso saber por onde já fomos. Os traços viram linha de fundo para decisões futuras. A pele será guardada, mas não como objeto. Será guardada como documento, que se lê com os dedos e com os olhos fechados. No templo, os sacerdotes reorganizam os calendários. Não porque o tempo mudou, mas porque o tempo se revelou em nova forma. Os solstícios ganham nomes que misturam estações e vontades. A cerimônia, que antes durava 7 ciclos, agora tem 5,5. Não há corte, há ajuste. O sol observa e parece consentir. A cidade forma pequenos agrupamentos, núcleos que pulsam com autonomia gentil.
Um grupo discute irrigação com sementes sobre o chão. Outro debate justiça com pedras em diferentes alturas. A lógica não é consenso, é equilíbrio. Um velho afirma: o império só será grande se souber ser pequeno em partes. E alguém completa: como os dedos que não se unem para tudo, mas sustentam o mesmo punho. Pachacuti encontra uma criança pintando com pigmento natural sobre madeira. Ele se agacha, observa. A imagem parece um sol, mas também parece uma flor, parece uma estrada, mas também parece um olho. O que é isso? Ele pergunta. E a criança responde com simplicidade que contém tudo. É o que ainda não sabemos. Ele sorri com o tipo de respeito que só se dá ao mistério. E permanece ali por mais tempo do que qualquer protocolo permitiria. Ao entardecer, os sons diminuem como chama que não apaga, apenas se recolhe. Os corredores da cidade absorvem os passos como areia molhada. Dentro das casas, os diálogos são mais pausados, como se cada sílaba precisasse encontrar sua hora. Uma mulher ensina o neto a ouvir o som da água nas paredes da jarra. É ali que ela disse está pronta. Ele escuta com os olhos semicerrados, como quem tenta ouvir com a pele. Na última luz do dia, os observadores de constelações sobem ao ponto mais alto. O céu já não é apenas mapa, é espelho, e os traços lá em cima parecem confirmar o que foi desenhado cá embaixo. Um traço torto, uma curva sutil, um vazio entre dois brilhos. Tudo se parece com o império, como se o cosmos estivesse ensaiando a mesma dança. Você dorme sentindo que os dias não estão apenas passando, estão sendo compostos, como canções em que cada nota depende da anterior para soar plena. E sonha, não com conquistas, não com batalhas, mas com vasos vazios que esperam significados e com mãos capazes de preenchê-los com terra, água ou palavras. O império não se expande, ele se aprofunda. Antes da luz, o frio. E antes do frio, um som grave, quase imperceptível, como se a própria terra se espreguiçasse. Cusco respira ainda envolta por sombras que não assustam, apenas guardam. O dia é uma promessa de gesto, um corpo em repouso prestes a dobrar os joelhos para correr. Há na cidade um silêncio cheio, feito de intenções acumuladas, de sonhos que aguardam tradução em pedra, plantio, palavra. Ao redor dos terraços, mulheres recolhem os primeiros brotos com mãos que sabem medir tempo pela textura. Não é colheita, é confirmação. A terra respondeu. A cidade que escutou agora é ouvida. Os grãos crescem com firmeza discreta, como quem evita ostentar gratidão. Uma delas segura um punhado e murmura. Devolveu com mais do que pedimos. Os olhos ao redor não se movem, mas escutam. Nas construções novas, os artífices trabalham em silêncio. A pedra é tocada como página antiga, com dedo leve e respiração contida. Um velho marca um bloco com traços que não significam nada para quem observa de fora. Mas ali está a história de quem o cortou, de quem o trouxe, de quem o sonhou em posição. A cidade sabe que o império cresce quando reconhece a origem de cada coisa. Pachacuti caminha com atenção dividida. Seu corpo segue pela cidade, mas seus olhos atravessam os vales. Em suas mãos, um tecido dobrado. Não é manto, é mapa. Não aponta direção, mas mostra o que já foi. Conversa com agricultores que falam em chuva com gestos e em sol com silêncio. Cada conselho recebido vira uma dobra no pano, um ponto de escuta registrado sem alarde. Um grupo de crianças se junta no pátio de uma casa de base larga. Pintam sobre cacos de cerâmica antigos, não para recuperar o que quebrou, mas para mostrar que há beleza no que persiste mesmo rachado. Uma delas cria uma figura que não tem forma definida, e todos dizem, parece algo que vai nascer. A velha que observa balança a cabeça com a calma de quem sabe que o futuro gosta de ser pressentido. Os mensageiros voltam. Não com pressa, mas com precisão. Cada passo tem medida, cada palavra tem cadência. Os relatos que trazem falam de terra que aceitou semente, de pedra que se deixou partir sem resistência. Há menções a comunidades que escolheram alinhar calendários com os ciclos que Cusco propõe. Não como obediência, mas como sinfonia. Na praça, um grupo discute os limites do Capac Nhan.
Não os traços já definidos, mas os pontos onde o caminho precisa parar e escutar antes de seguir. Uma estrada que não escuta vira invasão, diz um jovem de olhar fino. Os mais velhos assentem e decidem que ao longo do trajeto haverá lugares de pausa com pedra, água e sombra, não para repouso apenas, mas para reverência. Ao entardecer, Pachacuti recebe um objeto moldado com terra de cada suiu. É pequeno, assimétrico, feito para caber na palma. Cada um representa uma escuta, uma aceitação, uma correspondência. Ele os distribui entre os sacerdotes e artesãos. Guardem não como relíquia, mas como lembrança de que fomos ouvidos e que ouvimos. O vento sopra baixo, mas constante. A noite não cai. Se estende como tecido leve sobre corpos que continuam se movendo por dentro. A cidade parece dormir com os olhos entreabertos, e você sente ao deitar a cabeça sobre uma pedra morna que há algo novo no chão. Uma espécie de pulsação que não pede, anuncia. O império não se ergueu com espanto. Ele surgiu por insistência de escuta, de gesto, de resposta. E agora, ao sussurrar para a terra, Cusco escuta de volta. A reciprocidade é a raiz que sustenta a expansão. O céu não se revela de imediato. Paira sobre a cidade como véu espesso, tingido de cinza e intenções. Cusco aguarda com olhos semiabertos, corpo em repouso, alma em elaboração. O império não respira com pressa. Ele compõe-se no ritmo das montanhas, lento, firme, inevitável. Os terraços amanhecem com brotos novos. A terra, agora cúmplice da cidade, se manifesta com gestos discretos. Folhas que se inclinam sem medo, raízes que abraçam o solo com convicção. Mulheres recolhem amostras e cantam em voz baixa. Não é canto de celebração, é canto de confirmação. A cada verso uma certeza. O império é possível. Nos centros de trabalho, os artesãos passaram da técnica à invenção. Esculturas nascem com formas que não representam, mas evocam. Um homem molda uma figura sem cabeça e diz: é para que pensemos com o corpo. Uma mulher tinge um tecido com azul profundo, salpicado de pontos dourados, e afirma: é o céu contado com dedos. Os objetos não servem, significam. Pachacuti reúne-se com os mestres das palavras, poetas, cantores, contadores de histórias, não para pedir lenda, mas para costurar memória. Cada um traz algo, um mito sem data, uma canção sem tom fixo, um relato que só faz sentido ao escurecer. O império precisa lembrar o que nunca foi dito, diz ele. Os rostos ao redor se contraem como pedra prestes a ser esculpida. Todos entendem. O templo do sol recebe ajustes sutis. Os espaços de reverência são ampliados, não em tamanho, mas em simbolismo. Os sacerdotes dedicam um dia inteiro ao estudo das pausas, onde não se fala, onde não se toca, onde o gesto termina antes da intenção. Um deles escreve sobre o chão com farinha e água a forma de um ciclo que nunca fecha. Aqui será o espaço da pergunta que não precisa resposta. Mensageiros partem com um novo protocolo. Além de notícias, levam símbolos. Um pedaço de cerâmica quebrada, uma pedra com fenda natural, um tecido costurado com linha solta. Cada item carrega uma frase não dita. Nós somos processo. Os que recebem não perguntam origem. Apenas colocam junto aos seus próprios fragmentos. O império cresce como colcha, feita de partes, feita de tempo. As crianças iniciam um novo jogo. Desenham mapas que se movem. Um começa no centro, outro nas margens. Eles se cruzam, se perdem, se reinventam. Alguém pergunta qual é o objetivo. Uma menina responde: chegar onde a gente ainda não sabe que existe. Todos aceitam. O jogo continua, e dele nascerá o próximo traço das estradas. À tarde, a cidade sussurra. Não fala alto, se comunica por gestos. Um grupo estende mantos sobre a praça, não para vender, não para vestir, apenas para que o vento os leia. O vento passa, dobra uma borda, faz o centro levantar. Ele respondeu, diz alguém, e isso basta. Pachacuti encontra um velho que segura um recipiente vazio. O que há aí? Pergunta. O velho sorri e responde: a forma daquilo que virá. E então,
Coloca o recipiente no chão ao lado da pedra da escuta e senta-se em silêncio. O gesto reverbera como ensinamento. Às vezes, o império é esperar de forma consciente. A noite cai com peso leve. Os sons se retraem para dentro das casas. Cusco se recolhe não para dormir, mas para ouvir o próprio coração. Um grupo canta em harmonia vertical, cada voz em registro diferente, como se fossem degraus para ascender ao céu. A última nota não termina. Permanece pendurada no ar, como pergunta que paira sobre a cidade. Você repousa com o corpo quente e o espírito em suspensão. A pedra sob sua cabeça não é apenas apoio, é fundamento. A respiração se alinha com as pulsações da cidade. E no espaço entre os sonhos você compreende. O império não será medido por fronteiras, mas por sua capacidade de dar forma ao invisível. O dia demora a se declarar. Uma claridade de leite escorre pelas fendas das montanhas e repousa sobre os telhados como um pensamento que ainda não encontrou a palavra certa. Cusco desperta sem ruído brusco. É um corpo que se alonga por dentro, que toma posse de seus ossos antes de levantar. O ar traz cheiro de argila fresca, de lã limpa e de milho ligeiramente tostado, como se a cidade estivesse sendo preparada para uma visita que é, ao mesmo tempo, deuses e decisões. A manhã estende o tecido do tempo e, com dedos pacientes, puxa seu fio. Nos terraços, as folhas novas brilham com um verde que tem coragem. Mulheres descem os degraus com passos que memorizam o relevo, olhos treinados para distinguir promessa de ilusão. Tocam os brotos e murmuram cantos curtos, que não celebram a colheita, mas a continuidade. Um punhado de terra é levado ao rosto, não para ver de perto, mas para cheirar o humor do solo. A resposta não é palavra, é calor contra a pele. Na praça, os artesãos trazem mesas baixas e espalham ferramentas como quem organiza uma oração. O metal bate na pedra, com um ritmo que se aproxima do coração humano, e cada golpe parece inserir no objeto um fragmento de intenção. Um jovem esculpe uma figura de ombros largos e cabeça pequena. Diz que é para lembrar que o pensamento precisa estar apoiado em corpo. Uma mulher tece um pano azul profundo, pontilhado de fios dourados que lampejam como constelações, para vestir noite com memória. Pachacuti atravessa corredores de sombra, acompanhado por dois que não anunciam sua presença, o leitor de Quipu e a guardiã dos ciclos. Eles entram no recinto de mapas, onde a poeira fina é proibida de pousar. Sobre peles esticadas, linhas cruzam linhas, e um círculo central guarda o nome que não se pronuncia em voz alta. Ele não aponta com o dedo, encosta a mão inteira, sente a temperatura dos traços, como quem procura pulso num doente amado. Não é caminho que fazemos, ele diz baixo, é tempo que amarramos. A cidade organiza seus eixos como quem aprende a respirar em 4 direções. A partir do templo maior, traçam-se seques, linhas invisíveis que só aparecem para quem tem fé nos gestos. Em cada linha, marcam-se pontos onde a palavra muda de tom, onde a água decide entender a linguagem da pedra, onde as pessoas aprendem a colocar o corpo no ângulo certo para o céu escutar. Crianças correm de um marco a outro, rindo com seriedade demonstrada no corpo atento. Elas não sabem que guardam calendários nos ossos, apenas sabem o caminho, e o caminho as sabe também. Os mensageiros partem com novidades que não cabem em lábios apenas. Levam quipos onde os nós têm espessuras diferentes, os grossos para notícias de sobrevivência, os finos para notícias de sentido. Em suas bolsas, além de folhas de coca, objetos que são recados, um pedaço de cerâmica com borda irregular, uma pedra que abriga água no ventre, um pedaço de tecido que aceita o vento. Ao chegarem aos tambos, não despejam somente fatos, desenrolam ausência e pedem que os outros a preencham. As pausas viram parte do protocolo. As Yachaiwasi deixam de ser apenas lugares, tornam-se uma forma de caminhar. Em Cusco, um pátio é reservado para ensinar meninos a ouvir nós como se fossem sílabas e homens adultos a aceitar o que não aprendem rápido. As aulas não começam com fala, começam com mãos em volta de uma corda.
Os dedos nadam por entre fibras com respeito de quem toca nervo. A memória aqui é músculo e precisa de treino para sustentar jornadas longas. No templo, erguem-se 2 pilares discretos sobre os quais se medem sombras. Um sacerdote observa sua fuga ao longo do dia com paciência que só quem conversa com o tempo possui. Ele anota, com farinha misturada à água, a curva que o escuro desenha quando o sol se inclina. Não são números o que guarda, são humores. Numa manhã, a sombra treme um pouco e ele sorri. Talvez a estação decida chegar antes, como convidado que não se constrange. Há uma reunião silenciosa com mulheres que foram escolhidas pelo tecido e pela escuta. Elas não bordam figuras para serem vistas, bordam percursos para serem lembrados com os dedos. Cada manta conta uma história, que só se lê quando se está a caminho, e no reverso elas costuram uma linha solta, para lembrar que a verdade nunca se fecha por completo. Uma menina pergunta, e quando errarmos o ponto? E a mais velha responde, aí o desenho ensina o caminho de volta. As casas espelho dos deuses recebem ajustes que parecem pequenos, mas alteram o fluxo do mundo. Uma porta volta a olhar para o nascente, uma janela aprende a ouvir o poente. O ouro não é exibido. É usado como guia de luz, como quem coloca água numa concha, para que o pássaro aprenda o caminho do bebedouro. Os sacerdotes passam uma tarde inteira em silêncio, apenas sentados, contornando com o olhar a ausência no meio do recinto. O vazio fica mais cheio ao final do dia. Trabalhadores sobem aos terraços com pedras nos ombros e cantos nos dentes. A hidráulica não é batalha contra a gravidade, é acordo firmado com ela. Abrem-se canais que não correm, acompanham. Em alguns pontos, a água é convidada a descansar, a refletir o céu antes de seguir. Um homem mergulha a mão, levanta e deixa cair de novo, para ela lembrar que também sabe ser chuva. Conversas longas acontecem em voz baixa, nas bordas dos pátios. Alguém fala da mitá como forma de festa de trabalho, não de obrigação. Reúnem-se braços, revezam-se esforços, cozinhas se enchem de risos francos para que a fadiga não aprenda a dominar terreno. Ao final do dia, o alimento é distribuído com uma justiça que não fala, mas que todos reconhecem ao mastigar. Uma criança pergunta por que o pão do vizinho parece maior, e a mãe sorri, medindo com os olhos a fome de cada boca. Pachacuti recebe representantes de Chinchai Suyu e Kola Suyu, e o protocolo tem cheiro de folhas amassadas e madeira velha. Não é banquete o que se oferece, é tempo. Eles se sentam com as costas retas, mas os ombros despidos de armas, e sobre a mesa pousam objetos que contam de onde vieram. Um peixe seco que ainda guarda o sal do oeste, uma pedra do sul que guarda frio mesmo ao meio-dia. Em troca, recebem um tecido cujo padrão não é de Cusco nem deles. É o padrão de um encontro. As mãos ficam mais quentes após o toque. Kulká se erguem nas bordas, como pulmões que aprendem a armazenar ar para tempos mais rarefeitos. Os grãos entram e repousam em silêncio, obedecendo à arquitetura que respira. Algumas mulheres visitam os depósitos e depositam uma palavra antes de sair. Que nunca falte. Não há promessa de milagre, há um pacto de organização. A fartura aqui é filha da disciplina amorosa. Os músicos experimentam novos arranjos. Quenas de timbre agudo tecem linhas no alto. Charangos entram tarde, como risos que a conversa conquistou. Tambores recusam o monotone. Aprendem a dizer, vamos juntos, sem mandar. Cada suiú oferece uma batida que carrega seu relevo. O conjunto soa como a cidade imagina falar quando ninguém mais tiver medo de se ouvir. Nas noites que não chamam pelo sono, vigias sobem ao topo das pedras mais antigas. O leste oferece um fio de luz emprestada pela lua, e os olhos agradecem sem admitir. Eles escutam o barulho da cidade dormindo, e reconhecem nele não apenas cansaço, mas trabalho em descanso. Em silêncio, um deles pede aos deuses que mantenham as linhas invisíveis esticadas, para que ninguém tropece nelas. As constelações, como costuras, mantêm o céu no lugar. Por toda parte surgem pequenas praças de pausa, pontos onde a estrada se curva para escutar. Uma pedra larga serve de banco,
Um filete de água cuida da garganta. Uma árvore oferece sombra por delicadeza herdada. As histórias que ali se contam não são de glória. São de como se aprende a acertar a pegada no mesmo chão, dia após dia. Gente chega, senta, respira e segue, levando junto o cheiro do descanso como quem leva um talismã de algodão. Um dia, o céu decide mostrar sua face rarefeita. As Pleiades, miúdas e tímidas, piscam como se tivessem acordado tarde. Os olhos que sabem ler enxergam aviso discreto de que a chuva pode mudar de humor. Ninguém corre. Ajustam-se calendários como se arrumam mantos sobre o ombro, com um gesto que não dói. Plantar agora é também desenhar com prudência, e a prudência alimenta por mais tempo. No centro da praça, ergue-se um ushnu discreto, plataforma baixa que convida e não impõe. Ali, não se sobe para estar acima, sobe-se para estar visível. A voz que fala de cima abraça melhor as bordas. Quando Pachacuti se coloca naquele nível, é como se a cidade e ele tivessem a mesma altura por um instante. O que ele diz não é ordem, é forma. A forma de alinhar pulso e pedra. As crianças inventam um novo jogo com cordas, onde cada nó só se desfaz se duas mãos diferentes puxarem na direção certa. Ficam longos minutos no impasse, aprendendo o peso do outro nos dedos. Quando o nó cede, uma risada leve explode e foge pelo pátio. Uma velha observa e comenta: é assim que o império aprende a desatar conflitos, até que vire brincadeira de quem se respeita. Em uma casa de base baixa e teto pesado, uma família prepara um ritual pequeno sem testemunhas. Colocam no centro do chão um caco de cada louça quebrada durante o mês. Ao lado, um punhado de grãos. Acendem uma chama vacilante e contam sem culpa os fracassos domésticos. Depois misturam grão e caco no mesmo recipiente, como quem aceita que a fome e a falha podem se converter em ferramenta. O gesto termina numa respiração coletiva que organiza os ombros. A borda da cidade pulsa com o ir e vir de gente que não conhece o centro, mas sente sua gravidade. Os guias do caminho aprendem a medir distância também em histórias. 2 canções daqui até o poço, 3 lembranças até o carvalho torto. Uma língua nova se esboça, feita de equivalências afetivas. É assim que se ensina a distância a ceder ao humano. Numa tarde de luz oblíqua, uma anciã cobra um compromisso antigo de Pachacuti. Leva-o até uma pedra lisa onde, quando criança, ele teria ouvido pela primeira vez o rumor do que pode ser. Ela pede que ele deite de novo, com a mesma posição de ombros e a mesma paciência. Ele obedece com um respeito que só se dá ao que nos fez nascer 2 vezes. Encostado ali, ele descobre que o som mudou. Não é mais um convite, é uma confirmação. As Kipukamayok, mãos que leem, fazem uma demonstração ao pé da muralha. Cada uma segura um feixe de cordas que balança como planta em vento calmo. Elas não pronunciam números, contam histórias com nós e pausas com densidade e vazio. No final, deixam cair as cordas no chão como quem deposita sobre a terra aquilo que ela pode guardar melhor que qualquer cabeça. O público não aplaude, respira fundo, como depois de atravessar um rio. As lhamas que chegam trazem nos olhos um cansaço que não nega beleza. Seus condutores amarram os animais com delicadeza e inclinam as testas, uma saudação breve à cidade que os recebe. Descansam, mas não se desmancham. Há dignidade em cada gesto domesticado pelo hábito. Em silêncio, entregam sal, trocam por lã e um aperto de antebraço sela um acordo antigo como o primeiro caminho. À noite, uma brisa tece dobras no tecido estendido na praça. Homens e mulheres se sentam ao redor, observando como o vento lê. Uma borda levanta e se volta para o sul. Alguém murmura uma lembrança e ela encontra lugar. O centro cria uma pequena montanha. Alguém pensa num obstáculo que, enfim, aprendeu a nomear. Nada do que se passa tem nome destinado à escrita. Tudo tem corpo destinado à lembrança. Cusco recolhe as luzes sem apagar a intenção. Fogueiras apertam o tamanho e concentram calor. Do templo escapa uma nota grave que não é música, mas medida. As casas respondem com pratos colocados no chão,
com portas que ficam entreabertas para que o ar circule como mensageiro. O repouso não é pausa, é arranjo para a continuidade. E quando a madrugada decide escorrer de novo do lombo das montanhas, a cidade já está pronta. Não por ter dormido o suficiente, mas por ter vivido o bastante. Num pátio, alguém termina um pano. Noutra esquina, alguém apaga uma brasa. Na muralha, uma mão confirma a justeza de um bloco. Os olhos que se abrem agora não procuram o que falta. Reconhecem o que está em andamento. E avançam dentro da mesma música que aprendeu a conter silêncio sem ser silêncio. A aurora não sobe, desliza, como líquido espesso que verte pelas bordas das montanhas e se infiltra nas ranhuras de Cusco. O céu tem cor de barro molhado e a cidade respira com pulmões de pedra. Não há pressa nos gestos, só continuidade. Os corpos despertam com o mesmo ritmo das paredes, firmes, calmos, conscientes de que cada dia é tijolo posto sobre o anterior. O império não constrói-se em explosão, mas em acúmulo, como voz que se aprende por repetição ritual. Nas encostas, homens e mulheres alinham os terraços como se alinhassem ideais. A terra já sabe o peso do pé que pisa sem violência. Cada curva da plantação aceita a água com confiança. Os canais foram desenhados com inteligência que escuta mais do que ordena. Uma menina aponta uma flor que nasceu entre pedras e diz: "Foi aí que o império começou." Os adultos não corrigem. Na praça, um grupo estende mantos com mapas. Mas não são mapas de território. São mapas de gesto. Cada traço indica uma ação necessária, uma pausa respeitosa, um ponto de encontro entre culturas. As cores se cruzam como linhas de parentesco que não precisam de sangue para ter vigor. Um rapaz, de voz baixa e olhos fundos, traça com carvão um círculo dentro de outro. Aqui é onde escutamos mais do que decidimos. Pachacuti visita um tambo nos limites do Suyo. O lugar é simples. 3 pedras, um telhado de palha, um jarro de xixa ainda morna. Ele senta no chão, ao lado de quem vive ali todos os dias. Não fala sobre guerra, fala sobre cuidado. Ouve o relato de uma seca que veio mais cedo, da necessidade de rotação entre cultivos, da fome evitada por compartilhamento. A escuta também é arquitetura, ele afirma, olhando o horizonte como quem escreve com os olhos. A cidade trabalha com um ritmo que já virou pulso. Artífices desenham padrões que não imitam o passado, o reinventam. Uma mulher borda um tecido com espirais que não fecham e diz: "É para que o pensamento nunca se acomode." Um homem molda uma peça com 3 faces voltadas para direções diferentes. É para quando tivermos que escolher entre saber, sentir ou seguir. Os objetos viram perguntas sem respostas, e por isso duram. No templo, os sacerdotes iniciam um novo ciclo de observação. Instalam pedras que medem a sombra pela largura, não pela extensão. Ali, a luz que entra não serve para iluminar, mas para revelar. Um aprendiz anota cada variação no contorno da luz sobre o altar. "Estamos vendo o tempo respirar", diz o mestre, e o aprendiz acredita. Grupos menores organizam suas mitas com alegria cuidadosa. Cantar enquanto se trabalha é o novo costume, não para distrair, mas para firmar vínculo. Cada trecho de canto é uma história de alguém que resistiu, que semeou, que ofertou. Uma jovem ensina os mais novos a cantar em tom que acompanha o gesto do braço. Os instrumentos se rendem à voz e a voz se oferece ao tempo. Representantes de Antissuyo chegam com colares de sementes e mantos tingidos com pigmentos que não fixam, desbotam conforme o sol. É para lembrar que a beleza também é impermanente, dizem. Na reunião que se segue, ninguém discute o modelo de expansão. Fala-se sobre limites, sobre o direito à dúvida, sobre a necessidade de caminhar com pausas. Um velho propõe uma nova medida. Não contar somente o número de pontes, mas o número de encontros que cada ponte permite. A proposta é aceita com um sorriso largo e começa-se a registrar não as distâncias vencidas, mas os nomes compartilhados no meio do caminho. Os mapas ganham pontos que não são de passagem, são de permanência breve. As crianças observam tudo com olhos largos, mas não mudos.
Criam um jogo em que cada participante deve contar uma história que não lhe pertence, mas que ouviu com atenção. O vencedor não é quem conta melhor, mas quem respeita melhor os detalhes. No final, todos se deitam sobre a terra e desenham constelações com os dedos, ligando grãos e pedras. A noite parece sorrir. Pachacuti encerra o dia num pequeno círculo, onde lhamas descansam e uma fogueira dança sem chamar atenção. Ali, ele não é líder, é parte. Compartilha milho, escuta uma canção, oferece silêncio. Quando um menino lhe pergunta qual será o tamanho do império, ele não responde com número. Aponta para o céu e diz, o tamanho das nossas escutas. Você adormece sob um manto leve, com o cheiro da cidade impregnado nos tecidos. O sonho não é sobre grandiosidade, é sobre permanência. E enquanto seus olhos descansam, a cidade aprende mais um tom da música que constrói o futuro sem perder o passado. O dia desce do céu como se fosse derramado, não lançado. A luz tem textura de mel fino, viscosa, dourada, lenta. Cusco absorve a manhã como se fosse alimento, pelas bordas das portas, pelas fendas dos muros, pelas mãos que abrem os olhos com dedos ainda cheios de sono. Não há espanto, apenas aceitação. O império cresce não por vontade de dominar, mas por urgência de lembrar. A cidade parece dizer a cada raio: chegamos até aqui porque decidimos guardar. Nos terraços, o cultivo já não é tarefa, é linguagem. Cada fileira de milho fala uma frase longa sobre permanência. Batatas são viradas com uma delicadeza que só o tempo ensinou. E a água que escorre entre as curvas da terra se ajusta como verso que rima sem esforço. Uma mulher colhe folhas com os olhos semicerrados e diz: não é cuidado, é escuta. Ao redor, outras assentem. O solo responde ao que foi ouvido. Pachacuti caminha entre estruturas novas que ainda não têm nome. São abrigos, sim, mas também são arquivos. Ali, fragmentos de cerâmica, quipos com nós desfeitos, tecidos que guardam falhas. Este será o lugar da memória sem vaidade, ele declara. Não haverá estátuas de glória. Haverá pedaços do que quebrou, do que foi consertado, do que se perdeu e voltou em outra forma. Os arquitetos desenham com carvão não em linha reta, mas em espiral. A memória também é curva. Na praça, um grupo costura uma manta longa demais para vestir. Ela será pendurada em travessias como lembrete. Cada ponto foi bordado por mãos diferentes, cada fio tingido com pigmento de um suiú distinto. Alguém comenta: é a pele do império. A manta não apenas cobre, protege o passado do esquecimento. E quando o vento a toca, parece sussurrar nomes que não estão mais vivos, mas nunca foram mortos. As escolas da escuta agora têm oficinas para o esquecimento voluntário. Crianças aprendem a deixar certas histórias irem embora com respeito. Uma velha ensina: não é tudo que precisa ser lembrado para sempre. O que doeu pode descansar. Uma menina escreve uma dor sobre folha de milho e enterra. Ela chora em silêncio. É o ritual. Enterrar o que machuca para colher o que liberta. Os músicos inventam um tipo de canção que não tem repetição. Cada verso segue o anterior como caminho sem volta. Uma voz grave começa, e outras se somam com variações tão sutis que parecem vento sobre tecido. A música não é feita para ser cantada duas vezes. É feita para ser lembrada no corpo. Quem escuta, dança. Não com passos, mas com respiração. Cada nota dura só o tempo necessário para abrir espaço à próxima. Pachacuti convoca reunião com os contadores do ciclo. A proposta é clara: reorganizar o tempo. Não por vaidade, mas por necessidade. Alguns meses serão ajustados para se alinhar com a escuta da montanha. Outros dias serão preservados como pausas coletivas para lembrar o que precisa ser sentido, não dito. A cidade aprende que o calendário também pode ser gesto. O império é o que ele recorda, diz um sacerdote, e o que ele escolhe esquecer com dignidade. Nas encostas, gravam-se marcas para lembrar rota de fuga, não para guerra,
mas para quando a terra quiser respirar sem gente. Um homem traça linhas com cinza e sal e diz: é para quando precisarmos sair, sem perder o caminho de volta. O gesto é aceito e a pedra marcada vira ponto de referência. Não para poder, mas para sobrevivência. As crianças inventam uma nova brincadeira. Cada uma fala algo que quer que os outros não esqueçam. E depois depositam objetos que representam esse desejo. Uma pena para a liberdade, um grão para a fome vencida, uma pedra para o tempo. Os objetos são colocados em um recipiente, que ficará aberto durante a estação, até a chuva decidir o que deve ficar e o que pode ser levado. Ao entardecer, o céu exibe cores que parecem nomes antigos. O vermelho é Ayar, o laranja é Mamahuaca, o roxo é aquele silêncio entre uma decisão e sua consequência. A cidade recolhe seus sons, como se recolhe roupa antes da chuva. No templo, uma vela é acesa para lembrar uma promessa feita por alguém que já não está. Um menino observa, não entende tudo, mas entende o bastante. Há coisas que não são para saber, são para guardar. Pachacuti, no centro, recebe uma pedra que foi devolvida por alguém distante. Ela traz inscrições que ninguém reconhece. Ele não pergunta significado. Apenas a coloca sobre uma base de barro e diz: agora ela mora entre nós. A cidade aprende que o império se alarga não pelas estradas, mas pelos gestos que reconhecem o outro sem exigir tradução. Você dorme com o som da cidade em repouso. Uma melodia feita de pausas, de fricções leves, de intenções acumuladas. Sonha com um campo onde palavras brotam debaixo da terra e, ao crescerem, ensinam gente a caminhar sem errar o rumo. O império não impõe caminhos, cultiva memórias que guiam os pés. O sol não nasce, ele é convocado. Cusco ergue seus olhos antes da luz e prepara os ombros para mais um dia que não se impõe, mas pede presença. A cidade não desperta com pressa. Cada pedra parece escutar o mundo antes de decidir o peso que suportará. Há no ar uma vibração baixa, como canto que ainda não sabe se é celebração ou aviso. O império não se constrói em momentos isolados. Ele se molda na soma dos passos que se firmam, mesmo quando não se vê onde pisar. Nas trilhas que se estendem como veias pelas encostas, os viajantes avançam em silêncio. São mestres da escuta, portadores de pausas, filhos das estradas que conhecem o som de cada curva. Os caminhos já não ligam apenas lugares, ligam sentidos. Em cada curva, uma memória. Em cada pedra, um nome que não precisa ser dito. Um velho toca uma rocha e murmura: aqui alguém descansou com esperança. Os outros assentem sem precisar saber quem. Na cidade, os Kipukamayok cruzam cordas com intenções. Os nós não são números, são sopros. Cada fio guarda um recado que só se revela quando o dedo certo encosta. Um jovem aprende a reconhecer a diferença entre nó de escassez e nó de abundância, apenas pela forma como a corda resiste ao toque. A informação não é o que dizemos, ensina o mestre, é o que o silêncio permite que se diga. No templo, Pachacuti conversa com os guardiões dos ciclos sobre o novo tempo que começa a se formar. As estações estão mudando, não por capricho, mas por necessidade. O sol escuta os passos do império e ajusta sua posição. Uma cerimônia discreta é preparada para pedir à terra que continue firme, mesmo que os céus decidam inquietar-se. Um sacerdote mistura pó de pedra com água do último degelo. Faz disso tinta para desenhar a curva da próxima lua. Não para prever, mas para se aliar. As escolas se voltam agora para ensinar o esquecimento atento. Crianças desenham sobre areia e depois sopram o desenho para longe. A lição é clara. O que foi vivido não precisa ser guardado em peso. Pode ser convertido em passo, em brisa, em lembrança que não dói. Uma menina explica à outra: é só lembrar sem prender. A resposta é um sorriso com os olhos. Nas margens da cidade surgem novas construções. Não são monumentos, são espaços de pausa. Pequenas casas sem porta, onde se entra apenas para estar. Em cada uma, um objeto que não tem uso claro, uma pedra furada, uma concha sem som,
um manto que só cobre metade. Os visitantes entram, tocam, respiram e saem. Nada ali é dito, mas tudo é sentido. Pachacuti recebe de longe um objeto inesperado, uma figura feita de lama e folha, moldada por mãos desconhecidas. Ao tocá-la, reconhece um sentimento, dúvida. Ele não pergunta quem enviou, apenas entrega ao mestre dos registros e diz: guarde como aviso, não como ameaça. O Império começa a entender que o desconhecido é parte da expansão. Não só o território desconhecido, mas o gesto que nunca foi feito. Nas reuniões de Suiu, os representantes agora trazem perguntas no lugar de ofertas. Como vocês descansam? Qual é o som que espanta o medo? O que significa caminhar com alguém sem saber o nome dele? As respostas vêm com demora, mas não incomodam. São sementes lançadas que brotarão em boca alheia tempo adiante. O Império, enfim, começa a cultivar perguntas com a mesma dedicação que cultiva milho. À noite, a cidade se ilumina por dentro. As fogueiras não crescem, se aprofundam. Um grupo desenha com carvão e saliva uma constelação que nunca existiu. Batizam com nomes que não precisam de tradução. Eco, Suma, Wichi. Os sons têm forma, mas não têm obrigação de sentido. É a linguagem do entre, do possível, do ainda. E você, deitado entre o calor da lã e o frescor das pedras, respira com a cidade que não quer terminar o dia, apenas transformar o tempo. Sonha com caminhos que ainda não têm início, mas já sabem por onde vão passar. O Império não é o que se vê, é o que se sente depois que o som do último tambor se dissolve no horizonte. Cusco amanhece em silêncio largo. Não é ausência de som, é respeito. A cidade não celebra sua expansão como conquista, celebra como continuidade. O céu, ainda morno de estrelas, oferece uma luz pálida que escorre entre as paredes como lembrança. A manhã tem cheiro de pedra úmida e folha fermentada. Há no ar o tipo de expectativa que não acelera o coração, apenas alinha os ombros. Nos terraços, os primeiros grãos são recolhidos com reverência. Não há pressa. Cada punhado é segurado como argumento de fé. As mulheres que colhem não falam, cantam em murmúrio, como quem deposita gratidão sem precisar nomeá-la. Em uma curva, uma velha ergue a mão com a palma cheia de sementes e diz: ninguém planta sozinho. As outras olham o céu. A resposta virá em forma de estação. Em meio ao centro pulsante, Pachacuti observa o vai-vem de pessoas com olhos que não procuram, reconhecem. Sua presença não impõe peso, mas organiza o ritmo. Os que passam por ele ajustam levemente os passos, como quem se alinha por respeito involuntário. Ele segura um objeto novo, uma cinta feita de 3 cores, tecidos trançados com nó solto no final. Para lembrar que o Império é a marra que não prende, explica a quem o acompanha. A cidade entra num estado de ajuste, a reunião entre os que escutam o tempo e os que moldam o espaço. A proposta é firme: alinhar os marcos do Kapaknyan com as histórias que ainda não foram contadas. A estrada será também biblioteca, diz um mestre de pedra. E começa-se a escolher pedras por sonoridade, para que cada passo sobre elas diga algo. Um velho propõe que se grave em baixo relevo o som da palavra voltar. Todos concordam. No templo, os sacerdotes preparam uma cerimônia sem data. O objetivo não é reverência, é lembrança. Sobre o altar, 3 recipientes, um com água de degelo, outro com poeira das construções, outro com fragmentos de quipu desfeitos. São as 3 formas de memória, diz uma voz. A cerimônia consiste em unir os 3 elementos, fazer um traço no chão e deixar que o vento decida o destino da mistura. As crianças participam de uma atividade em comum. Cada uma escolhe uma pessoa mais velha e pergunta sobre um dia difícil. Anotam em folhas de milho, com tinta feita de carvão e água de chuva. Depois guardam essas folhas em recipientes que ficarão abertos por uma estação inteira. É para lembrar que também somos feitos dos dias que doeram, comenta uma menina que decidiu guardar a história de quando seu avô perdeu a fala por alguns dias e só voltou a cantar. Nas margens da cidade, os observadores do ciclo lunar constroem uma plataforma inclinada. Ela não aponta para o céu, mas para o chão.
Queremos entender como a lua toca a terra, explicam. Ali, cada fase será marcada por gestos simples: acender uma vela, plantar um grão, dormir de lado. Os calendários agora têm corpo. Os dias serão vividos também com gesto, não apenas com contagem. Pachacuti recebe em sua casa figuras que não são líderes, mas vozes. Poetas, sonhadores, viajantes que não carregam mapa, mas memória. A reunião não tem pauta. É conversa que gira em torno de como o império se pronuncia sem falar. Um deles traz um manto bordado com erros propositais. É para que nunca se esqueça que a beleza também é coragem. Ele oferece o tecido que será colocado no templo do tempo, onde só se entra sem intenção. Na praça, ergue-se uma estrutura nova, o espelho sem reflexo. Uma placa de pedra polida colocada sobre o chão, voltada para o céu. Os que passam ali observam o céu sendo refletido sem contorno. Dizem que serve para lembrar que o império é parte do que não pode ser tocado. Uma criança tenta enxergar o próprio rosto e não consegue. Sorri e declara: meu rosto mora nas nuvens. À noite, as casas se ajustam ao novo silêncio. Cada uma acende um fogo de tonalidade diferente. Alguns vermelhos vivos, outros âmbar discreto, outros quase azuis. É uma forma de marcar o tipo de memória que aquela casa escolhe preservar. Alguém caminha pelas ruas e compreende os fogos como leitura. Cada brasa é uma sílaba de um poema maior, aquele que narra a cidade como gesto contínuo. Você repousa num canto alto. A pedra onde está deitado foi polida pela lua, dizem. Ao encostar a cabeça, ouve um som surdo, como tambores tímidos dentro do chão. E então, sonha com um gesto, uma mão que toca o solo e dele nasce uma estrada que não termina, mas retorna. O império cresce em curvas, cresce em perguntas, cresce no modo como aprende a lembrar sem se perder. Amanhã não chega com luz, chega com sombra. Uma sombra longa, projetada por algo que ainda não se vê, mas já se sente. Cusco desperta com o corpo tenso, como quem pressente mudança antes que ela se anuncie. O ar tem cheiro de metal, de cavalo, de pele estranha. O silêncio não é mais o mesmo. Há nele uma dobra nova, um ruído que não pertence à cidade, mas que a cidade já começa a abrigar. Na praça, os passos são mais curtos, as vozes mais baixas, os olhos se encontram com mais frequência, como se buscassem confirmação de que ainda são os mesmos. Os mensageiros voltam com relatos que não cabem nos quipus. Falam de homens que chegam do norte, com roupas que não obedecem ao clima, com armas que não obedecem ao som. Falam de cavalos que não se cansam, de palavras que não se entendem, de gestos que não pedem. Tomam. Pachacuti já não está. O tempo dele passou como passam os ciclos que cumpriram sua função. Agora é Atahualpa quem carrega o peso do nome, mas o nome não basta. O império está dividido. O Huáscar, em Cusco, Atahualpa, em Quito. 2 irmãos, 2 centros, 2 vozes que não se escutam. A guerra que se desenha não é contra os que chegam. É contra os que se esqueceram de escutar. Na cidade, os Quipucamaioque tentam registrar o que não tem nó. Os relatos são fragmentados, como cerâmica quebrada antes de ser moldada. Um deles segura uma corda e diz: não há nó que explique o que não foi vivido. Os aprendizes observam em silêncio. A informação escapa pelos dedos, como água que não aceita recipiente. Os sacerdotes do Templo do Sol acendem velas com mãos trêmulas. O ouro ainda brilha, mas já não conforta. As paredes reluzem com uma luz que parece zombar da escuridão que se aproxima. Um deles murmura: o ouro não sabe proteger. E então, pela primeira vez, deixam de polir os painéis. O brilho será o que resta, não o que salva. Atahualpa, em Cajamarca, recebe os homens que chegam com metal e promessas. Eles falam de um Deus que sangrou por todos, de um rei que não precisa de terra, de um império que se mede em cruzes. Ele escuta, mas não entende. Ou entende demais, e decide esperar. A praça se enche de soldados, de cavalos de olhos que não piscam. O cheiro é de pólvora, de suor, de dúvida. A cidade, longe dali, sente o tremor. Não no chão, mas na memória. As crianças perguntam por que os adultos não cantam.
Os adultos respondem com silêncio. Os tecidos são recolhidos, os mantos dobrados, os instrumentos guardados. Não por medo, por respeito ao que não se sabe nomear. Uma velha diz: quando o tempo muda de pele, é melhor não tocar o tambor. Na casa dos registros, um homem tenta desenhar o rosto dos que chegaram, mas o carvão não obedece. O traço sai torto, o olhar não se fixa. Ele rasga a folha e diz: não se desenha o que não se entende. E então começa a desenhar o que ainda resta: o milho, a pedra, a água. O império, em sua forma mais simples. Atahualpa é preso. A notícia chega como vento seco. Não há cerimônia. Apenas um silêncio que se espalha como poeira. Os sacerdotes do templo do tempo colocam sobre o altar um recipiente vazio. É o que nos pediram em troca, dizem. E então começa o resgate. Ouro. Muito ouro. Ouro que não tem nome, que não tem história, que não tem vontade. Ouro que brilha, mas não cura. Em Cusco, o ouro é recolhido com mãos que não querem tocar. Cada peça é uma memória arrancada. Um bracelete que foi presente de casamento. Um painel que guardava o sol. Um vaso que contava a história de uma colheita difícil. Tudo é empilhado, contado, pesado e enviado. A cidade observa, mas não reage. O império, agora, é espectador de si mesmo. Você caminha pelas ruas e sente o chão mais frio. As pedras não respondem ao toque. O ar não traz cheiro de milho, mas de metal. A cidade não canta. A cidade espera. E você, ao deitar, escuta um som que não vem da terra, vem do tempo. Um tempo que se dobra, que se parte, que se prepara para ser outro. O império não cai. O império é interrompido. E no espaço entre o que foi e o que será, há um silêncio que guarda tudo, até o que não pode ser lembrado. O dia nasceu com um som que não pertencia à cidade. Não era o canto dos pássaros, nem o murmúrio dos rios, nem o eco dos passos dos que acordavam cedo para preparar o milho. Era um som metálico, seco, ritmado, como se o próprio chão estivesse sendo golpeado por algo que não sabia caminhar. Os habitantes de Cusco, ainda envoltos na névoa do sono, abriram os olhos com a sensação de que o tempo havia mudado de direção. A cidade, que sempre despertava com suavidade, agora se erguia com estranheza. Os conquistadores haviam chegado, não como visitantes, nem como comerciantes, nem como peregrinos. Chegaram como donos. Seus cavalos pisavam as pedras com arrogância e suas armaduras refletiam uma luz que não vinha do sol, mas de uma intenção. Falavam alto, como se o volume pudesse compensar a ausência de entendimento. E quando não eram compreendidos, repetiam com mais força, como se a língua pudesse ser imposta pela insistência. A cidade observava. Os olhos dos mais velhos carregavam uma tristeza que não se dizia em voz alta. Os mais jovens, curiosos, tentavam decifrar os gestos, as palavras, os objetos que os estrangeiros traziam. Mas nada fazia sentido. A língua dos espanhóis era como um rio que corria por cima das pedras sem se misturar com elas. Os intérpretes, poucos e inseguros, tentavam construir pontes frágeis entre os dois mundos. Mas cada tradução era uma perda. O que se dizia não era o que se queria dizer. O que se ouvia não era o que se precisava ouvir. Os Quipucamayoc, mestres dos nós e da memória, foram deixados de lado. Seus registros não interessavam aos invasores. Os nós que contavam histórias, dívidas, colheitas, nascimentos e mortes eram vistos como curiosidades inúteis. Os espanhóis queriam mapas, ouro, nomes de líderes, rotas de fuga. Queriam o império decifrado em seus próprios termos, mas o império não cabia em papel. O império vivia nos gestos, nas pedras, nas canções, nos ciclos do milho e da lua. E isso nenhum intérprete podia traduzir. Atahualpa, ainda preso em Cajamarca, era o nome que sustentava a atenção. Os espanhóis usavam sua figura como escudo, como moeda, como desculpa. Diziam que ele seria libertado, que bastava o ouro, que bastava a obediência. E o ouro veio. De Cusco, de Quito, de templos escondidos, de cavernas sagradas. Vieram braceletes, painéis, vasos, máscaras. Vieram memórias moldadas em metal. Vieram histórias arrancadas de altares,
e enterradas em baús. Vieram esperanças derretidas em lingotes. Mas Atahualpa não foi libertado. O ouro não comprou tempo. O ouro não comprou palavra. O ouro não comprou nada. Na cidade, os templos começaram a mudar. O Templo do Sol, coração de Cusco, foi tomado. As paredes de ouro foram arrancadas. As pedras que haviam sido colocadas com precisão milenar foram usadas como base para construções novas. Igrejas começaram a surgir onde antes havia oferendas. Altares cristãos foram erguidos sobre fundações incas. A cidade não foi destruída, foi redesenhada. Mas o traço era estrangeiro e a tinta não secava. Os deuses antigos foram escondidos, mas não esquecidos. Seus nomes passaram a ser sussurrados, suas histórias contadas em voz baixa, suas imagens guardadas em cantos escuros. Os amaltas, sábios da palavra, foram perseguidos. Sabiam demais, falavam demais, lembravam demais, e lembrar naquele momento era perigoso. A memória era uma forma de resistência. Os que sabiam os cantos antigos começaram a ensinar em segredo. As crianças aprendiam canções que não podiam cantar em público. Os jovens decoravam histórias que não podiam repetir. A língua que não tinha tradução começou a se esconder nos gestos, nas sementes, nos tecidos. Cada bordado era uma frase, cada dança, uma oração, cada silêncio, uma afirmação. Na praça principal, os espanhóis realizavam cerimônias que pareciam celebrações, mas tinham o tom de imposição. Missas eram realizadas com pompa, imagens de santos eram exibidas com orgulho. Mas os olhos dos habitantes de Cusco não se fixavam nas imagens. Se fixavam nas pedras que sustentavam os altares. Sabiam que ali, sob cada construção nova, havia uma história antiga, e sabiam que, mesmo que não pudessem contar, podiam lembrar. A notícia da execução de Atahualpa chegou como um golpe sem som. Não houve cerimônia, não houve anúncio, apenas um mensageiro com olhos baixos e passos lentos. Disse que o ouro havia sido entregue, disse que o julgamento havia sido feito, disse que a sentença havia sido cumprida, e então se calou. A cidade não chorou, a cidade não gritou, a cidade se calou. Mas o silêncio não era vazio, era cheio de memória. Naquela noite, uma mulher acendeu uma vela diante de uma pedra. Não era um ritual, era um lembrete. Cantou uma canção que sua avó cantava. A melodia era baixa, mas firme. Um menino escutou e repetiu. E assim, a língua que não tinha tradução começou a sobreviver. Não nos livros, não nos papéis, não nos registros, mas nos corpos, nos gestos, nos sons que escapavam entre as palavras. Os espanhóis continuaram a construir casas, igrejas, fortalezas, mas nunca entenderam as pedras que usavam. Nunca entenderam os caminhos que seguiam. Nunca entenderam os silêncios que encontravam. A cidade se adaptou, não se rendeu. Aprendeu a esconder, aprendeu a esperar, aprendeu a resistir sem parecer resistência. Os quipus foram enterrados. Não por medo, por esperança. Um dia, alguém os desenterraria. Um dia alguém saberia ler. Um dia alguém entenderia que a memória não morre, apenas se esconde. E enquanto esse dia não chegava, a cidade continuava. Com seus cantos baixos, com seus gestos sutis, com sua língua que não tinha tradução, mas tinha verdade. Cusco não era mais império, não era ainda colônia, era o intervalo, o espaço entre o que foi e o que será. E nesse espaço, a memória aprendia a sobreviver. Não como relato, como presença, não como história, como semente, não como passado, como promessa. O tempo não tem pressa. Ele observa, ele espera, ele escuta os passos dos conquistadores, o tilintar das moedas, o som das missas em latim, o ranger das portas novas construídas sobre pedras antigas. Ele não se apressa, porque sabe que tudo o que é imposto sem raiz se quebra com o vento certo. Cusco, agora vestida de cidade colonial, ainda guarda em seus alicerces o coração de um império que não se deixou apagar. Os espanhóis acreditam que venceram.
Caminham pelas ruas como senhores, distribuem terras, rebatizam montanhas, ensinam uma fé que não pede escuta, apenas submissão. Mas não percebem que, sob cada gesto de obediência, há uma dobra de resistência. Os habitantes de Cusco aprenderam a sobreviver, aprenderam a sorrir sem entregar, aprenderam a repetir palavras sem perder as próprias, aprenderam a esconder o tempo dentro do tempo. Nas casas, os tecidos continuam a ser bordados com símbolos que não constam nos catecismos. Os cantos continuam a ser entoados nas noites sem lua, quando os olhos dos padres dormem e os deuses antigos acordam. As sementes continuam a ser plantadas em ciclos que não obedecem ao calendário europeu. E os nomes dos ancestrais continuam a ser pronunciados em voz baixa, como quem conversa com o vento. O ouro que foi arrancado dos templos não voltou. Foi levado em navios, fundido em moedas, exibido em palácios distantes. Mas o que ficou não pode ser derretido. Ficaram as pedras, os caminhos, os gestos. Ficou a memória. E a memória, ao contrário do ouro, não brilha, mas arde. Os filhos dos conquistadores crescem sem entender a terra que pisam. Aprendem a língua dos vencidos para negociar, mas não para escutar. Constroem igrejas sobre cavernas sagradas, sem saber que cada pedra ali tem nome, tem história, tem sangue. E quando perguntam, recebem silêncio. Um silêncio que não é ignorância, é escolha. Os descendentes dos Incas, por sua vez, aprendem a viver entre dois mundos. Sabem rezar em latim e cantar em quechua. Sabem obedecer às leis novas e seguir os ciclos antigos. Sabem esconder o que importa e entregar o que é pedido. E assim, sobrevivem. E assim esperam. Porque sabem que o tempo não termina, apenas muda de pele. Um velho, sentado à porta de sua casa, observa os passos dos soldados. Não os teme. Já os viu passar muitas vezes. Já os viu chegar com força e partir com pressa. Ele segura um quipu pequeno, feito por suas mãos com nós que só ele entende. Não é um registro. É uma lembrança. Cada nó é um nome. Cada cor, uma emoção. Cada espaço entre os nós, uma ausência. Ele não precisa que ninguém leia. Basta que ele lembre. Na escola, uma menina aprende a escrever em castelhano, mas em casa sua avó lhe ensina a cantar em quechua. A menina não entende tudo, mas sente. E o que se sente, não se esquece. Ela escreve com letras estrangeiras, mas sonha com palavras antigas. E quando desenha, seus traços têm formas que não aprendeu nos livros. São formas que vieram do milho, da montanha, da água. O tempo passa. Os conquistadores envelhecem. Seus filhos se tornam senhores, seus netos burocratas. E a cidade muda, mas não se entrega. A cada geração, a memória se adapta, não como repetição, como invenção, porque lembrar não é repetir. Lembrar é recriar. E Cusco, cidade de pedra e sombra, sabe reinventar o que não pode dizer. Um dia, um homem chega à cidade com mapas antigos, quer entender o império que foi, quer decifrar os quipus, quer ouvir os cantos, mas ninguém lhe dá respostas diretas, apenas histórias, apenas gestos, apenas silêncios, e ele percebe que o império não está nos documentos, está nos corpos, está nos passos, está nos olhos que não desviam. Na praça, uma criança corre entre as pedras. Não sabe que pisa sobre história, mas sente, e o sentir é o que resta quando tudo o mais é tirado. Ela para diante de uma parede antiga e toca a pedra com a palma da mão. A pedra está fria, mas viva, e naquele toque há uma conversa que não precisa de palavras. O tempo que foi interrompido começa a se vingar. Não com guerra, não com grito, mas com permanência. Os conquistadores partirão, os impérios cairão, as moedas perderão valor, mas a pedra ficará, o canto ficará, o gesto ficará. E a língua que não tem tradução continuará a ser falada nos sonhos, nas sementes, nas lágrimas. Cusco não é mais capital de império, não é mais centro de conquista, é memória viva, é resistência silenciosa, é promessa que não se apaga. E quem caminha por suas ruas, se escutar com atenção, ouvirá o tempo dizendo: ainda estou aqui.